Olá pessoal, mais uma aula de análise combinatória. Hoje vamos falar sobre combinação. De novo, a questão do CESP adaptada é praticamente a mesma questão das aulas anteriores, aula de arranjo, aula de permutação. Eu fiz uma leve modificação. Então, nós temos um diretor de uma secretaria do Ministério da Saúde, ele quer premiar 3 dos seus 7 servidores, presenteando cada um deles com um ingresso para o teatro. E aí o exercício afirma que esse diretor terá mais de 40 maneiras diferentes para fazer esta premiação. Vamos chamar o conjunto dos servidores de conjunto S. E esse conjunto S tem 7 elementos, porque são 7 servidores. A, B, C, D, E, F e G. 7 servidores. Vamos escolher o primeiro deles para ganhar o ingresso do teatro. Então, na primeira escolha, eu tenho 7 opções. 7 opções. Suponha que eu tenha escolhido, nessa primeira etapa, o servidor A. Pergunta, o servidor A poderá ser novamente escolhido na segunda etapa, na terceira etapa? Resposta, não. Se o diretor quer premiar 3 pessoas diferentes, não posso escolher a mesma pessoa mais de uma vez. Em outras palavras, não há reposição. Não há reposição. Uma vez escolhido determinado elemento, ele não volta mais para o bolo. Ele não estará mais disponível para ser empregado nas futuras etapas. Não há reposição. Então, se eu escolhi o servidor A na primeira etapa, ele é eliminado, ele não participa mais das etapas seguintes. E aí, na hora de sortear o segundo ingresso, eu fico apenas com 6 opções, 6 servidores. Suponha que na segunda etapa eu tenha escolhido o servidor B. Então, o B também será eliminado e para a etapa seguinte me sobram 5 opções. E agora basta aplicar o princípio fundamental da contagem. 7 vezes 6, deixa eu melhorar esse 6 aqui. 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30, vezes 7, 210. Tá bom. Se você parar o vídeo agora, né, dar um pause no vídeo, nesse vídeo, e se você voltar na aula de arranjo, você notará que a resposta deu igual, 210 nos 2 casos. Aí você fala assim, Vitor, mas a aula agora não é de combinação? Se mudou, né, mudou a ferramenta, se não é mais arranjo, se agora é combinação, não tinha que mudar a resposta? Tinha, né? Aliás, tem que mudar a resposta. Por quê? Porque há 2 perguntas que a gente faz. A primeira é se há ou não reposição. Então, a primeira pergunta é se há ou não reposição. E nós já vimos que não há. Então, até aqui, o exercício está igual ao arranjo. Então, está igual. Mas tem uma segunda pergunta que a gente tem que fazer, é se a ordem de escolha é importante ou não. Ah, então tem essa segunda pergunta que eu tenho que fazer, e é nessa segunda pergunta que está a diferença entre arranjo e combinação. Na aula do arranjo, eram 3 prêmios diferentes. Então, era o prêmio do cinema, teatro e show, certo? Portanto, aliás, deixa eu colocar numa linha só. Cinema, teatro e show. Então, se eu sorteasse A, B, C nessa ordem, o que aconteceria? O A iria para o cinema, o B iria para o teatro e o C iria para o show. Então, A, B, C nessa ordem dá A vai para o cinema, B, teatro, C, show.
Se eu mudasse a ordem de escolha, se eu fizesse, por exemplo, CBA. Se eu fizesse CBA, se eu mudasse a ordem, aí agora o C vai para o cinema e o A vai para o show. O B continuaria indo para o teatro. Mas, em síntese, mudar a ordem de escolha muda a premiação, muda quem vai para o cinema, quem vai para o teatro e quem vai para o show. Então, isso aqui era um caso de arranjo. Na aula de hoje é tudo teatro, os prêmios são todos iguais. Teatro, teatro e teatro. Ora, se os prêmios são todos iguais, sortear ABC, BCA, CBA, dá tudo na mesma. Qualquer que seja a ordem, nós teremos A indo para o teatro, B indo para o teatro e C indo para o teatro. Não vai mudar o resultado do prêmio. Então, na aula de hoje, a ordem de escolha não é relevante. Não interessa em qual ordem eu escolhi ABC, BC, CBA, ACB, não interessa. Interessa quais pessoas foram escolhidas, independentemente da ordem. Então, hoje, na aula de hoje, a ordem de escolha não é relevante. Escolher ABC, escolher ABC, CBA, BAC, BCA, reticências, dá na mesma. De qualquer forma, teremos A indo ao teatro, B indo ao teatro, C indo ao teatro. Pronto. Essa é a mudança em relação à aula de arranjo. É na segunda pergunta. Então, a ordem de escolha é importante? No nosso caso, não. Então, pronto, nós estamos diante de um caso particular de aplicação do princípio fundamental da contagem. Que caso é esse? A ordem de escolha não é relevante e não há reposição. Sempre que essas duas coisas acontecem, nós estamos diante de um caso de combinação. Então, vamos resumir o que a gente viu até aqui. Quando não há reposição e a ordem de escolha é relevante, arranjo. A ordem de escolha não é relevante, combinação. Então, lembra que lá na aula de arranjo nós tínhamos 3 prêmios diferentes. Era cinema, teatro e show. Portanto, mudar a ordem muda o prêmio, muda quem está indo para o cinema, quem está indo para o teatro, quem está indo para o show. Na aula de hoje, não, todo mundo vai para o teatro. Se todo mundo vai para o teatro, dá na mesma, ABC, BCA, CBA, entendeu? Então é isso. Quando a ordem de escolha não é relevante, temos um caso de combinação. E aí nós vimos em aula passada que quando isso acontece, né, quando a ordem de escolha não é relevante, a gente tem que fazer um ajuste, é uma divisão. É o ajuste. É o ajuste. E o ajuste é sempre por meio de uma divisão. O ajuste é sempre por meio de uma divisão. Por que precisa do ajuste? Porque eu estou contando um determinado caso repetidas vezes. Estou contando ele mais do que devia. Em vez de contar uma vez só, estou contando 2, 3, 4, entendeu? Então, vamos, por exemplo, trabalhar com o caso ABC. ABC. Eu estou contando esse caso também uma segunda vez, como ACB, ou como BCA, ou como ABC, BAC, ou como CBA, ou como CAB. Então, essas 6 contagens aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a ordem de escolha fosse importante, nós teríamos 6 casos diferentes, né? Se a ordem de escolha, se fosse arranjo, nós teríamos 6 casos diferentes. Mas como não é arranjo, como é combinação, como todo mundo aqui vai para o teatro, no fundo, esses 6 casos são um caso só.
todos esses 6 que eu listei aí, todos estes 6, eles, no fundo, se resumem a um único caso, que é o caso em que A está indo para o teatro, B está indo para o teatro, C está indo para o teatro, não interessa a ordem. Então, o único caso, ABC, eu contei ele 6 vezes, então eu preciso dividir por 6. Preciso dividir por 6. Então, preciso pegar isso aqui e fazer o ajuste, né? 210, eu preciso fazer o ajuste. Como é que é o ajuste? O ajuste eu pego o resultado que eu obtive, 210, e divido por 6 para fazer o ajuste. 210 dividido por 6 dá 35. 35. Então, nossa resposta final, 35. Essa é a resposta final. O exercício afirmou que havia mais de 40 maneiras? Não, há só 35, o exercício está errado. Reparem que nós resolvemos a questão sem precisar de fórmula. Não precisamos de fórmula. Mas, se você quiser saber a fórmula, vamos lá então. Como que seria a fórmula? Se fosse um exercício de arranjo, nós vimos a fórmula em aula passada. Então, seria o arranjo de 7 servidores tomados 3 a 3. A fórmula do arranjo a gente já viu. Seria 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial. Essa aqui é a fórmula do arranjo, nós já vimos. Genericamente, se for arranjo de n elementos tomados P a P, n fatorial dividido por n menos P fatorial. Eu peço encarecidamente que, se você for decorar essas fórmulas, decore, mas antes entenda. Tá? Não se limite a decorar, pelo amor de Deus, que vai dar problema. É mais importante você entender de onde a fórmula veio sem tê-la decorada do que decorar sem entender. Análise combinatória se entende, não se decora. Pode decorar? Também. O decoreba em análise combinatória é um extra, é um plus. Pode decorar? Pode. É bom que decore, mas entenda primeiro. Em outras partes da matemática, sei lá, teorema de Pitágoras. Se você não lembra de onde veio o teorema de Pitágoras, tudo bem, ele é tão imediata a aplicação que você vai conseguir aplicar corretamente. Não lembro de onde vem que o quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado do cateto. Tudo bem. Decora a fórmula lá que vai de boa. Em análise combinatória, só decorar não vai dar certo. Você vai se embananar, a menos que seja uma questão muito fácil como essa daqui. Tá? Então, essa é a fórmula do arranjo. Qual que é a diferença do arranjo para a combinação? A diferença é o ajuste. Eu não tive que dividir por 6 aqui, ó. Qual que foi a única diferença? A diferença foi o ajuste. Eu tive uma divisão por 6. Então, a única diferença vai ser uma divisão aqui, ó. Então, eu vou ter no denominador mais um termo, que é 6. Então, a única diferença é isso aqui. Eu estou tendo que dividir por 6. Eu estou colocando mais um 6 no denominador. Essa é a única diferença. E de onde veio esse 6? Na hora eu quero generalizar, quero colocar na fórmula. Então, na fórmula geral da combinação, então, eu quero pegar agora e vai virar uma combinação. Então, estou tirando o arranjo e colocando a combinação. Combinação de 7 elementos, 3 a 3. Apareceu um 6 aqui no denominador. E na fórmula geral, combinação de n elementos tomados P a P. Quem que vai aparecer aqui no denominador? É sempre o 6? Será que é sempre dividir por 6? Não, não é sempre por 6. Então, o primeiro passo é saber de onde veio esse 6. Esse 6 era o número de contagens repetidas de um caso qualquer, por exemplo, o ABC. Quantas vezes eu repeti? Bom, o ABC foi contado ACB, BCA, BAC, CAB, CBA. 6 vezes. Então o 6 veio daqui, o número
de vezes que eu repeti esse caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o número de vezes que eu repeti. E, Vitor, não tinha uma forma mais fácil de fazer isso sem precisar listar e depois contar? Tem sim. Eu estou, no fundo, permutando. Eu peguei 3 letras, estou permutando, estou trocando a ordem entre elas. Eu estou fazendo a permutação de 3 letras. Então, no fundo, isso aqui é a permutação de 3 elementos, 3 fatorial. 3 fatorial dá 6, né? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Entendeu? Então, genericamente, se em vez de 3 servidores escolhidos, se fossem P servidores escolhidos, a gente teria, então, P fatorial. Portanto, na fórmula, não necessariamente vai ser um 6 que vai entrar no denominador. Não sei. Pode ser que seja, pode ser que não, mas genericamente será P fatorial. Esse P fatorial pode valer 6 quando? Quando forem 3 pessoas escolhidas, né? Se P for 3, aí sim, aí P fatorial dará 6. Mas se P for outra quantidade, vai mudar. Então, pronto. Essa é a fórmula da combinação. Se você quiser decorar a fórmula, vai dar certo também. Vamos fazer pela fórmula agora? Então, eu tenho a combinação de 7 elementos e eu vou tomar de N elementos e eu vou tomar P. Combinação de 7 elementos e eu vou escolher P elementos. Tudo bem? Então, eu tenho N fatorial sobre N menos P fatorial. E agora o ajuste, né? Esse termo aqui destacado é o ajuste, é para eliminar a contagem repetida. Esse ajuste do denominador, que é a divisão por P fatorial, serve para eliminar as contagens repetidas. Então, ali está o ajuste. Em amarelo temos o ajuste. Vamos substituir agora. No nosso exercício, são 7 servidores, então o N vale 7, 7 fatorial. E eu quero escolher 3, então P vale 3. 7 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Ótimo. Vamos trabalhar um pouco mais agora. No denominador, eu tenho essa parte aqui, ó, 7 menos 3 dá 4. Então, eu vou ficar com 4 fatorial. 4 fatorial que multiplica 3 fatorial. O que eu faço agora? Agora eu desenvolvo o maior fatorial até chegar no menor. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Ótimo. Então, desenvolvi o maior até chegar no menor. Por quê? Porque aí eu vou poder simplificar. 4 fatorial simplifica com 4 fatorial. 3 fatorial, deixa eu mudar a cor. 3 fatorial é 6. Então, simplifica com 6. Vai sobrar só 7 vezes 5. 7 vezes 5. E 7 vezes 5 dá 35. Então, chegamos no mesmo resultado usando a fórmula. Fica a seu critério. Você pode usar a fórmula, você pode usar a tabelinha, igual a gente fez aqui, e depois promova o ajuste. Tá? Fica ao seu critério. Vamos ver mais algumas questões de prova, para a gente treinar. Fundação Universa.
Pretende-se formar uma equipe masculina de atletismo para a modalidade de revezamento 4 por 100 metros rasos. Para isso, uma seleção será realizada com o objetivo de selecionarem 7 atletas, sendo 2 com altura inferior a 1,65. Então, nós teremos atletas baixos. Atletas baixos. Quero selecionar 2. 3 atletas com altura de 1,65 até 1,70. Então, eu terei 3 atletas de estatura mediana. Atletas de estatura mediana serão 3 atletas. E quero mais 2 atletas com altura entre 1,70 e 1,75. Vou chamar de atletas altos. Quero selecionar 2 atletas altos. Deixa eu trocar de página, que está muito texto, né? Então, vamos repetir aqui a leitura. Vai ser formada uma equipe de atletismo e eu quero selecionar, então, 2 atletas baixos, 3 atletas medianos e mais 2 atletas altos. Inscreveram-se para a seleção 24 atletas, 9 com altura inferior a 1,65 m, então 9 baixos. Então, atletas baixos, eu quero selecionar 2 de um universo de 9. 8 atletas com altura de 1,66 até 1,69, então inscreveram-se 8 atletas medianos. Eu quero selecionar 3 de um universo com 8. E 7 com altura de 1,73 ou 1,74, que são os altos. Então, 7 atletas mais altos aí. Há a quantidade de diferentes equipes que podem ser formadas. A partir desse conjunto de inscritos está entre. E aí temos as alternativas, 10.000 e 20.000, 20.000 e 30.000, etc. Então, vamos lá, eu vou resolver primeiro sem a fórmula, depois com a fórmula, tudo bem? Então, vamos lá. Eu quero escolher 7 atletas. Então, vamos fazer uma tabelinha com 7 células. E vão ser 2 atletas baixos, 3 medianos e 2 altos. Então, na primeira etapa, eu escolho o baixo 1, depois o baixo 2, depois o mediano 1, mediano 2, mediano 3, alto 1, alto 2, certo? Deixa eu aumentar um pouco aqui o tamanho da letra. Excelente. Então, agora, nós temos conjuntos diferentes, né? Mudou, né? Em relação ao exercício anterior, ficou um pouco mais complexo, porque há 3 conjuntos diferentes com os quais nós estamos trabalhando. Existem o conjunto B dos atletas baixos, e esse conjunto tem 9 elementos. 9 elementos. Eu não vou listar, tá, os elementos do conjunto B, o B1, B2, B3, mas fica com a informação de que o B tem 9 elementos. Nós temos o conjunto dos atletas medianos, e o conjunto dos atletas medianos tem 8 elementos. E tem o conjunto dos atletas altos, que tem 7 elementos. Ok. Então, vamos lá. Para a escolha do primeiro atleta baixo, quantas opções eu tenho? Eu tenho 9 opções.
Então, para a escolha do primeiro atleta abaixo, eu tenho 9 opções. Certo. Escolhi o primeiro baixinho, o primeiro baixo. Sei lá, ele se chama João. O João estará disponível para ser escolhido na segunda etapa? Não, né? Se eu quero escolher 2 atletas baixos, tem que ser 2 pessoas diferentes. Se eu já escolhi o João, ele não pode ser escolhido de novo. Então, não há reposição. Não há reposição. Uma vez escolhido determinado atleta, ele não pode ser novamente escolhido. Portanto, para a segunda etapa, eu contarei com apenas 8 atletas baixos. Por quê? Porque eu tinha 9, um já foi usado na etapa anterior, sobraram 8. Entendeu? Ótimo. Então, reparem que essas 2 primeiras etapas aqui foram preenchidas a partir do conjunto B. Para a etapa seguinte, eu já entro nos atletas medianos, então eu vou utilizar o conjunto M. Então, para o primeiro atleta mediano, eu tenho 8 opções. Por quê? Porque o conjunto M tem 8 elementos. Certo. Para a escolha do segundo atleta mediano, sobram 7 elementos, porque não há reposição, já usei um na etapa anterior. Para a escolha do próximo mediano, sobram 6 opções. Por quê? Porque eu tinha 8 medianos. Já usei um aqui e um aqui. Sobraram 6. Tudo bem? Finalmente, para a escolha dos atletas altos, né, vou escolher o primeiro atleta alto. Eu começo com 7 opções do conjunto A. Em seguida, para escolher o próximo atleta alto, eu tinha 7 opções. Usei um, sobram 6. Certo. Então, agora é só aplicar o princípio fundamental da contagem. E a gente vai ficar, então, com 9 vezes 8, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 7, vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E ele quer escolher 7 atletas. Então, tudo certo, é só fazer essa conta aí. Uma conta bem grande, né? Mas antes de fazer a conta, vamos pensar na segunda pergunta, né? A gente já viu que não há reposição. Não há reposição, isso já vimos. Mas resta saber se a ordem de escolha é importante ou não. Resta saber isso. Então, por exemplo, entre os atletas baixos, escolher o baixo 1 e o baixo 2 nessa ordem, ou o baixo 2 e depois o baixo 1, dá na mesma, concorda? O que interessa é quais atletas estão sendo selecionados para participar da equipe. De todo modo aqui, seja na linha de cima, seja na de baixo, foram os mesmos atletas selecionados. A equipe será composta pelos atletas B1 e B2. Não interessa quem eu chamei primeiro. Então, a ordem de escolha não é relevante. Se a ordem de escolha não é relevante, eu tenho que fazer o nosso ajuste. Ajuste, tá? E aqui eu queria chamar a atenção para esse ajuste. O candidato pode ir na empolgação e pensar assim, eu estou escolhendo 7, né? Meu P agora vale 7, são 7 atletas. E a ordem entre eles não importa, então é só dividir por 7 fatorial. Então, seria um primeiro pensamento, dividir por 7 fatorial. Então, eu pego isso aqui e divido por 7 fatorial. Então, isso aqui seria o ajuste que o candidato poderia pensar em fazer. Esse ajuste está errado. Por quê? Porque esses problemas de haver ou não reposição e de a ordem de escolha ser importante ou não, eles sempre valem quando a gente tem mais de uma etapa dentro de um mesmo conjunto. Então, por exemplo, deixa eu copiar esse slide aqui. Deixa eu apagar isso aqui.
Então, o conjunto B tinha 9... Vou colocar entre parênteses para poupar espaço. O conjunto B tinha 9 elementos. O conjunto M tinha 8 elementos. E o conjunto dos altos tinha 7 elementos. Então, essas duas primeiras etapas aqui se referem ao conjunto dos baixos. Depois, essas etapas seguintes aqui se referem ao conjunto dos medianos. E depois, essas últimas duas etapas se referem ao conjunto dos altos. E eu só tenho que me preocupar com o problema de ordem de escolha e de reposição quando eu tenho mais de uma etapa se referindo ao mesmo conjunto. Por quê? Porque quando são etapas diferentes, conjuntos diferentes, esse problema nem ocorre. Não tem como ocorrer esse tipo de problema. Então, por exemplo, lembra lá da primeira aula de análise combinatória, a gente queria escolher machos e fêmeas. Lembra desse problema? Então, havia 3 machos e 4 fêmeas. Isso. E queríamos formar um casal. Então, fazendo a tabelinha, primeiro a gente escolhia a fêmea e depois o macho. Então, para a escolha da fêmea, eu tinha 4 opções, e para a escolha do macho, 3. E 4 vezes 3 dava 12. Essa foi a resposta. E aí, quando a gente lista todas as possibilidades, fêmea 1 com macho 1, fêmea 2, a gente chamou as fêmeas de número, as fêmeas eram números e os machos eram letras. Então, na hora de listar, então a gente tinha 1A, 1B, 1C, ou 2A, 2B, 2C, ou 3A, 3B, 3C, ou 4A, 4B e 4C. Então, aqui a gente listou os 12 casais. Então, fazendo pela tabelinha dá 12, fazendo pela listagem dá 12 também. Então, aqui nem tem como acontecer um problema de reposição. Não faz sentido, né? Por exemplo, se aqui eu escolhi uma fêmea, então eu trabalhei a partir do conjunto das fêmeas, que é o conjunto 1, 2, 3 e 4, na primeira etapa. Na segunda etapa, muda o conjunto. Agora é o conjunto dos machos. É o A, B e C. Então, nem tem como eu me preocupar se tem reposição ou não, porque na próxima etapa eu estou mudando de conjunto. Eu estou pegando outros elementos completamente diferentes. Não vai ter esse problema de eu repor um elemento ou não. Eu estou trocando o conjunto inteiro. Então, se na primeira etapa eu peguei uma fêmea, é o conjunto F. Para a segunda etapa, eu estou mudando de conjunto, eu estou jogando o conjunto F fora, sai para lá o conjunto F, agora entra o conjunto M. Mudaram totalmente os elementos, não faz sentido algum me preocupar com reposição aqui, porque eu estou descartando um conjunto e pegando outro. Não faz sentido algum eu me preocupar com a ordem de escolha, porque os elementos mudaram completamente, entendeu? Então, esses problemas de ordem de escolha, se a ordem de escolha é relevante ou não, se a reposição é importante ou não, só ocorrem quando mais de uma etapa se refere ao mesmo conjunto. Os problemas de haver ou não reposição e de a ordem de escolha ser ou não relevante só ocorrem quando mais de uma etapa se refere ao mesmo conjunto. Ah, entendi. Então, quando eu estou trabalhando com o conjunto B dos baixos, o meu problema para aqui, nessas duas primeiras etapas. Meu problema é nessas duas primeiras etapas aqui. Por quê? Porque depois dessa barreira, da terceira etapa em diante, eu vou mudar de conjunto. Eu vou trocar todo mundo, eu vou jogar os baixos fora, eu vou pegar os medianos. Aí é outro papo, começa tudo de novo. Então, na hora de eu analisar os baixos, a minha preocupação é nessas duas etapas aqui. Nas duas primeiras, eu estou selecionando 2 baixos. E a ordem entre esses 2 baixos não interfere em nada, a ordem não é relevante. Então, para ajustar,
eu preciso dividir por 2 fatorial. Por quê? Porque são 2 baixos diferentes, são 2 atletas baixos. Excelente. Agora, vamos para os medianos. Os medianos, eu estou trabalhando essas etapas aqui, ó. Essa etapa e essa etapa. São 3 etapas referidas ao conjunto dos medianos. E nessas 3 etapas, eu estou selecionando 3 pessoas. E a ordem entre essas 3 pessoas não interfere em nada. Então, para fazer o ajuste, eu preciso dividir por 3 fatorial. Ótimo. Finalmente, nos atletas altos, eu tenho um atleta alto aqui, outro atleta alto aqui. Eu estou selecionando 2 atletas altos. Então, para fazer o ajuste, basta dividir por 2 fatorial. Por quê? Porque a ordem entre esses 2 atletas altos não muda em nada o caso, né? Se eu selecionar o alto 1 e o alto 2, né? O João e o José, ou o José e o João, dá na mesma, né? Os dois seria a mesma equipe de atletas altos do mesmo jeito, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 3 conjuntos diferentes, o conjunto dos baixos, o dos medianos e o dos altos. São 3 conjuntos diferentes, então são 3 ajustes. Por quê? Porque o ajuste é sempre por conjunto. Então, eu tenho uma divisão por 2 fatorial, uma por 3 fatorial, outra por 2 fatorial. São 3 ajustes porque são 3 conjuntos. Então, na hora de dividir, são 3 ajustes. 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Repetindo, são 3 ajustes porque foram 3 conjuntos. Vamos fazer as simplificações agora. Fatorial de 3 dá 6, então eu corto. 2 fatorial dá 2, que multiplica por 2 fatorial, que também é 2. 2 vezes 2 dá 4. Eu posso simplificar com este 8 aqui. 8 dividido por 4 dá 2. Tudo bem? Então, agora é fazer conta, né? 9 vezes 2 dá 18. 7 vezes 6 dá 42. 8 vezes 7 dá 56. 56. Vamos para a próxima página. Então, nós obtivemos 18 vezes 42 vezes 56. Então, vamos lá. 18 vezes 42, 2 vezes 8 dá 16, 2, 3, 0, 32, 7, 6, 5, 7, 7, 5, 6, vezes 56. 6 vezes 6, 36, 33, 42, 45, 0, 30 e vai 3, 25, 28, 35, 37, 6, 3, 13, 11, 12, 42.336. 42.336. Então, resposta, letra D de dado. Resposta, letra D de dado. Vitor, mas agora eu quero fazer pela fórmula. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu... Aqui, tá. Vamos fazer pela fórmula. Escolha do atleta baixo. Eu tenho, então, combinação de... São 9 atletas baixos e eu quero escolher 2. Então vai ficar assim, vai ficar 9 fatorial dividido por 9 menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Essa é a fórmula. O que eu faço agora? Eu
Deixa eu passar para outra página. Vou copiar esse slide. Escolha do atleta abaixo. Ótimo. Agora eu vou desenvolver o maior fatorial até chegar no menor, né? Então, notem que aqui no denominador eu tenho 9 menos 2 fatorial, isso aqui dá 7 fatorial. Já vou substituir direto, 7 fatorial. 9 menos 2 dá 7. Então, eu vou desenvolver o maior fatorial até chegar no menor. 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E embaixo eu fico com 7 fatorial vezes 2 fatorial. Aí eu simplifico. Fatorial de 7 simplifica com fatorial de 7. 2 simplifica com 8 e vai dar 4. E 9 vezes 4 dá 36. 36. Ótimo, fizemos a escolha do atleta abaixo. Para a escolha do atleta mediano, escolha do atleta mediano. É parecido, agora eu tenho combinação de 8 elementos. São 8 atletas medianos, eu vou escolher 3. Oito, 3 a 3. Então, vamos ficar com 8 fatorial, dividido por 8 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Já vou substituir direto, tá? 8 menos 3 é 5. 8 menos 3 é 5. Então, desenvolvo o maior fatorial até chegar no menor. E embaixo eu repito, 5 fatorial vezes 3 fatorial. Ótimo. Agora é só simplificar. Posso simplificar fatorial de 5 com fatorial de 5. 3 fatorial dá 6. Então, vou ficar com 8 vezes 7, 56. Finalmente, escolha do atleta alto. Vou fazer na outra página. Escolha do atleta alto. Dos, né? São mais de um. Dos atletas altos. Dos atletas baixos. E dos atletas medianos. Mais de um, né? Alto. Então, eu tenho 7 atletas altos e vou escolher 2. Então, é combinação de 7 e 2 a 2. Sete fatorial, 7 menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Vou desenvolver, já vou substituir, né? 7 menos 2 dá 5. 7 menos 2 dá 5. Vou desenvolver o maior fatorial até chegar ao menor. E aí eu simplifico, né? 5 fatorial simplifica com 5 fatorial. 5 fatorial simplifica com 5. 2 com 6 dá 3 aqui em cima. 7 vezes 3, 21. Então, pronto. Agora eu vou anotar tudo isso. Para a escolha dos baixos, a gente podia fazer de quantas maneiras? A gente poderia fazer de 36 maneiras. Dos medianos, de 56 maneiras. E dos altos, de 21 maneiras. Ou, se você preferir fazer em forma de tabela, dá também, tá? Agora, a tabela dividida por conjunto já, né? Então, o baixo, mediano, alto. Os baixos, 36 maneiras, os medianos, 56 e os altos, 21. Agora, basta aplicar o princípio fundamental da contagem.
36 vezes 56 vezes 21. Eu não vou fazer a conta de novo, mas já sabemos que a conta dá 42.336. 42.336. Que é igual a 42.336. Algumas observações interessantes, tá? Nessa segunda forma aqui, eu disse que os baixos podiam ser escolhidos de 36 maneiras, os medianos de 56 e os altos de 21. E a resposta já deu a resposta certa sem precisar fazer ajuste. Não precisei fazer ajuste. Por que que nessa solução aqui eu não precisei fazer ajuste? Por quê? Porque estes números aqui, o 36, o 56 e o 21, eles já foram preenchidos, eles já foram obtidos por meio da fórmula da combinação. E a fórmula da combinação, ela já tem o termo que faz o ajuste, ó. Esse termo aqui já fez o ajuste. Ele me garante que nestes 21 casos aqui, eu não tenho contagem repetida. Esse termo aqui em amarelinho fez o ajuste, ele tirou as contagens repetidas. Então, este 21 que está aqui, esse 21 que está aqui já foi preenchido sem contagem repetida, ele já está limpo, ele não precisa ser ajustado, ele já está zero bala, ele já está limpinho. Esse 21 já está correto. Do mesmo modo, esse 56 aqui também está correto. Por quê? Porque ele foi preenchido por meio de uma fórmula da combinação que já tem o ajuste. Está aqui o ajuste. E o 36 também, ele foi obtido por meio de um ajuste. Então, estes números aqui já estão ajustados. Eu não preciso fazer outro ajuste ao final. Tudo bem? Vamos checar isso? Vamos checar isso de perto? Vou pegar, por exemplo, o caso dos altos. Existe 21 maneiras de selecionar os altos já ajustado. Lá na tabela anterior, na primeira solução que a gente fez, essa foi a primeira solução que a gente fez. Vamos concentrar só aqui nos altos. Estes são os altos. Quantas maneiras eu posso escolher os altos? Bom, pela tabela, dá 7 vezes 6, 42. Por quê? Porque essa tabela foi preenchida de forma bruta, sem nenhum ajuste. Sem ajuste, ó, 7 vezes 6, 42. Esses números aqui são brutos, eles não foram ajustados ainda. Então, essa tabela ainda está pendente de ajuste. Como é que eu ajusto os altos mesmo? Bom, eu vou escolher dois altos e a ordem entre esses dois altos não muda o resultado. Basta dividir por 2 fatorial. Ah, então eu vou pegar o 42 e vou dividir por 2 fatorial. 42 por 2 dá 21. Ah, olha o 21 aqui. O 21 é o resultado limpo, já depois do ajuste, que é justamente esse número limpinho que está aqui. 21 é o número já ajustado. Como é que eu posso obter este 21? De duas formas. Ou pela fórmula, por quê? Porque a fórmula faz o ajuste para mim. Olha o ajuste aqui da fórmula. Ó. A fórmula faz o ajuste para mim. Ou, se eu não quiser trabalhar com fórmula, eu trabalho com os dados brutos e faço o ajuste manual, que é esse caso aqui. Tudo bem? Reparem como essa questão agora já foi uma questão que envolveu múltiplos conjuntos, então você não resolve uma questão dessa só tendo decorado fórmula. Você precisa entender o que fazer com a fórmula. Para a gente fixar bem, vamos ver mais um caso. Agora da ESAF, MPOG. Beatriz é fisioterapeuta
iniciou em sua clínica um programa de reabilitação para 10 pacientes. Para obter o melhor resultado desse programa, Beatriz precisa distribuir esses 10 pacientes em 3 salas diferentes, de modo que na sala 1 fiquem 4 pacientes, na sala 2 fiquem 3 pacientes e na sala 3 também 3 pacientes, 4, 3, 3. Assim, o número de diferentes maneiras que Beatriz pode distribuir seus pacientes nas 3 diferentes salas é igual a... E aí temos as alternativas. Então, vamos lá. Vamos preencher, vamos fazer de duas formas. Na tabela com os dados brutos, depois a gente ajusta, e com a fórmula, sem precisar de ajuste posterior, porque a fórmula já ajusta para a gente. Então, é 433, né? Então, sala 01, posição A. Vou colocar só a sala, tá? Sala 01, sala 01, sala 01, sala 01, sala 2, sala 2, sala 2, sala 3, sala 3, sala 3. Então, vamos lá. Eu tenho agora 3 salas diferentes. Eu vou colocar as barreiras aqui, né? Vamos desenhar as barreiras. Então, até nas 4 primeiras etapas, eu estou preenchendo a sala 1. Depois, nas etapas seguintes, a sala 2. Depois, nas etapas seguintes, a sala 3. E agora eu tenho um conjunto só, que é o conjunto dos pacientes da Beatriz. São 10 elementos nesse conjunto. É o conjunto dos pacientes. Então, esse conjunto tem 10 elementos. A, B, C, e vai embora até o J. São 10 pacientes. 10 pacientes. Então, para a primeira posição aqui, para a primeira escolha, eu tenho 10 opções de paciente. Depois, para a segunda posição na sala 1, eu tenho 9 opções. Depois, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Por que aconteceu isso? Porque, deixa eu aumentar o tamanho da letra. Porque não há reposição, né? Não há reposição. Se eu escolher um paciente para entrar numa sala, ele já entrou, ele não vai ter como entrar de novo, né? Ele não vai ocupar 2 lugares na sala, ele vai ocupar um lugar só. Então, não há reposição. Não há reposição, certo? Mas agora, notem o seguinte. Vamos pegar 2 pacientes quaisquer, por exemplo, o A e depois o B. Então, o A está na sala 1 e o B também. Se eu trocar a ordem, se eu trocar primeiro o A, depois o B, ou primeiro o B, depois o A, não muda o caso. De toda forma, o A e o B estão na sala 1, certo? Tudo bem. Mas, se eu tiver aqui, ó, o A aqui e o B aqui, A agora muda. Agora, o A e depois o B, ou o B depois o A, muda. Se eu pegar A, B nessa ordem, está A na sala 1, B na sala 2. E se eu inverter, aí eu vou ficar com o B na sala 1 e o A na sala 2. Então, neste segundo caso aqui, a ordem de escolha muda a solução. Nesse segundo caso, trocar AB ou BA está mudando quem vai para a sala 1 e quem vai para a sala 2. Então, neste exercício aqui, a ordem de escolha ela só não importa dentro das salas. Então, a ordem entre essas 4 pessoas aqui da sala 1 não importa. Por quê? Porque está todo mundo na sala 1. Então, eu vou ter um primeiro ajuste aqui, que é dividir por 4 fatorial. Por quê? Porque são 4 pessoas na sala 1. Dentro da sala 2, a mesma coisa. Eu tenho 3 pessoas e a ordem entre essas 3 pessoas não muda nada. Então, eu vou ter um segundo ajuste, que é dividir por 3 fatorial. A mesma coisa na sala 3. A ordem entre essas 3 pessoas nada muda. Por quê? Porque continuam sendo as mesmas pessoas na sala 3. Então, eu tenho um terceiro ajuste, que é
dividir por 3 fatorial. Então, nesse exercício aqui, eu tenho um conjunto só. Mas, mesmo assim, eu vou precisar de 3 ajustes. Por quê? Porque a ordem de escolha só é irrelevante dentro de cada sala. Entre salas, a ordem é importante, sim. Entre salas, mudar a ordem, eu estou mudando quem vai para a sala 1 e quem vai para a sala 2. Mas dentro de uma mesma sala, não. Dentro de uma mesma sala, aí é irrelevante. Entrar A e depois B, ou B e depois A. Então, este é um outro tipo de exercício em que, apesar de só ter um conjunto, eu vou precisar de 3 ajustes. Um ajuste para a sala 1, outro ajuste para a sala 2, outro ajuste para a sala 3. Então, vamos lá. Então, vamos ficar com, na sala 1, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, dividido por 4 fatorial. Na sala 2, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. E na sala 3, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 fatorial. Só simplificar agora, né? 3 fatorial corta com 6. 3 fatorial corta com 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial dá 24, né? 24. Então, aqui 24. 24 com 8, sobra 3 embaixo, e esse 3 eu simplifico com 9, vai dar 3 aqui em cima. Então, eu vou ter 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210, que multiplica 20. 210 que multiplica 20. Isso aqui vai dar 42, com 2 zeros, 4.200. 4.200, resposta letra C. Resposta letra C. Se você preferir, você também pode resolver por combinação, pela fórmula da combinação. Vamos fazer com a fórmula agora. Sala 01. Há 10 pessoas e vou escolher 433. Vou escolher 4. Então, eu tenho combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. Isso aqui vai ficar 10 fatorial, que divide 6 fatorial vezes 4 fatorial. Aí eu pego o maior fatorial e desenvolvo até chegar ao menor. Muito bem. Agora eu simplifico. 6 fatorial simplifica com 6 fatorial. 4 fatorial é 24. Então, corta o 8, corta o 9, sobra 3 aqui. 3 vezes 7, 21, vezes 10 dá 210. Então, essa foi a sala 1. Há 210 maneiras de preencher a sala 1. Na sala 02, só sobraram 7 pessoas, porque eu já usei, tinha 10. Aliás, só sobraram 6 pessoas. Havia 10, usei 4 na sala 1, sobraram 6. Restam 6 pessoas e vou escolher 3. Então, agora eu tenho um caso de combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Isso aqui dá... Deixa eu colocar um espaço aqui. Isso aqui dá 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Aí eu pego o maior fatorial e desenvolvo até chegar no menor. Aí eu simplifico. 3 fatorial corta com 3, 3 fatorial corta com 6, isso aqui dá 20. Há 20 maneiras de compormos a sala 2, e em seguida, na sala 3,
Restam 3 pessoas e vou escolher 3. Isso aqui é uma maneira só, né? Só tem 3 pessoas, eu vou pegar essas 3. Não há outra forma. Mas se você quiser utilizar a fórmula, vamos lá. Combinação de 3 tomadas 3 a 3. Então, eu vou ficar com 3 fatorial, 3 menos 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. No denominador, 3 menos 3 dá 0. E o fatorial de 0? O fatorial de 0 vale 1, lembra? Fatorial de 0 vale 1. Então, eu vou ficar com 3 fatorial dividido pelo próprio 3 fatorial. Isso aqui dá 1. Então, a sala 3 pode ser preenchida de uma maneira apenas. Vamos lá para a tabelinha. Inserir tabela. Deixa eu aumentar a letra. Sala 01, sala 02, sala 03. A sala 01 pode ser preenchida de 210 maneiras diferentes, a sala 2, 20 maneiras, a sala 3, uma maneira apenas. E agora é só aplicar o princípio fundamental da contagem. 210 vezes 20 vezes 1. Isso aqui dá 4.200, 4.200. Resposta de novo, letra C. E aqui vale a mesma observação que a gente fez no exercício anterior. A mesma observação. Notem que nós resolvemos de duas maneiras. Ou a gente preencheu os dados brutos, 10, 9, 8, sem fazer ajuste, e depois fizemos o ajuste. Primeira solução que está aqui na tela. Ou a gente aplicou a fórmula, e a fórmula já nos deu valores limpos, ajustados. 210 já é limpo, 20 já está limpo, 1 já está limpo. E aí, eu emprego estes valores na tabela, 210, 20, 1. Já são valores limpos, ajustados, aplico o princípio fundamental da contagem e a resposta dá direto a resposta correta. Então, você tem duas opções. Primeira opção, não usa a fórmula, preenche dado bruto e depois faz o ajuste. Segunda opção, usa a fórmula que já te dá resultado limpo. Beleza? Com isso, a gente encerra por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.